Olá! Seja bem-vindo à Maratona PF-PRF. Serão 9 dias de aulões totalmente gratuitos para você aprender com o nosso time de professores. O Logos Concursos está há 23 anos trabalhando intensamente pelo sucesso de seus alunos. E para você que também deseja se tornar um servidor público federal, nós preparamos 30% de desconto no nosso curso online. Na descrição aqui embaixo você encontra todos os links, o do desconto e o do material de apoio. Vamos juntos maratonar esse aulão! Hoje é dia de Direito Administrativo com o professor João Paulo. Bons estudos! Olá meus amigos, olá minhas amigas concurseiras, muito bem-vindo ao canal do Logos Concursos, tudo bom? Eu sou o professor João Paulo Laval Vale, sou advogado da União e estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre direito administrativo, especialmente temas específicos voltados para as carreiras policiais. Você que quer ser agente da Polícia Federal, agente da Polícia Rodoviária Federal, a gente montou aqui essas aulas no YouTube para facilitar e para lhe entregar um aperitivo dos nossos cursos, um aperitivo do que você vai encontrar dentro dos cursos específicos para as carreiras policiais aqui do Logos. A nossa ideia aqui é passar nesse período uma aula de 40 minutos a 1 hora, que você vai ter acesso a um conteúdo aprofundado sobre o tema, um conteúdo completo sobre o tema, que vai permitir você sair daqui e já enfrentar algumas questões disso das provas que você vai fazer. Só que eu tenho que fazer um aviso para vocês antes. Como a gente só tem uma limitação de tempo aqui, a gente não consegue esgotar completamente a matéria. Então, por isso que eu lhes disse, esse momento aqui é um aperitivo para que você entenda, para que você conheça o nosso curso e que para que você saia daqui já com o conteúdo do tema. Só que isso demanda, para a gente esgotar o tema, demandaria uma aula um pouco maior. Perfeito? Galera, o tema que eu vou tratar na aula de hoje com vocês diz respeito aos poderes administrativos. O que são os poderes administrativos? Para que existem poderes administrativos? Como a administração usa esses poderes administrativos? São todas essas questões que a gente vai tratar a partir de agora nessa nossa aula. Beleza? Para a gente já começar, sem ficar fazendo muito rodeio, o Estado, quando a gente pensa no Estado, União, Distrito Federal, estados e municípios, os entes federativos, eles têm uma função. Eles têm o que a gente chama de desempenho, uma chamada função administrativa. E qual é essa função? Para que serve? Qual é a missão do Estado? A missão do Estado é, sobretudo, realizar um interesse público e realizar direitos fundamentais. Direitos fundamentais de todos os cidadãos do país. Então, o Estado ele possui o que a gente chama de função administrativa. É o conjunto de atividades que o Estado deve desempenhar no dia a dia, visando garantir que todos os cidadãos tenham o maior grau possível de realização dos seus direitos fundamentais. Então, o Estado ele é um ente que serve para realização de direitos fundamentais. Nada além disso. Beleza? Isso já é muita coisa. Por o Estado conseguir desempenhar as suas atribuições, para que o Estado consiga, então, desempenhar e executar a função administrativa, ele necessita de algumas prerrogativas. Prerrogativas especiais que colocam o Estado, no mais das vezes, numa situação de desigualdade jurídica em relação a você, em relação aos particulares em geral. O Estado possui, portanto, prerrogativas que também são chamados de poderes. O que são essas prerrogativas e para que elas servem? Quando a gente começou a aula, a gente viu que o Estado ele tem o dever de executar a função administrativa visando a realização de direitos fundamentais. Então, os poderes estatais, eles só existem porque antes o Estado possui um dever.
O dever de realizar direitos fundamentais. O dever de garantir a todos os cidadãos do país a máxima realização possível dos seus direitos fundamentais, garantindo com isso que vai estar atendido o interesse público. Então, quando a gente pensa nos poderes administrativos, a gente pensa num conjunto de prerrogativas que o Estado possui, visando cumprir alguns deveres. Deveres esses que são consubstanciados no desempenho da função administrativa que pretende a realização de direitos fundamentais. Por isso, então, que o Estado só tem os poderes na exata medida dos seus deveres. O Estado, então, ele só possui poderes para realizar os seus deveres. Você já deve conhecer a expressão poder-dever. Poder-dever. Ou seja, o exercício daquele poder é um dever do Estado. Celso Antônio Bandeira de Mello inverte essa expressão e coloca como dever-poder. Esse me parece mais adequado, porque o Estado, ele antes de ter poderes, ele possui deveres. E coloquem isso na cabeça de vocês. O Estado, ele só possui poderes para desenvolver adequadamente o seu dever. E ele só possui poder na exata intensidade do seu dever. Então, se o Estado ele precisa, por exemplo, organizar a administração pública como um todo, escalonar os cargos e funções dentro da administração pública, ela possui um determinado poder, o poder hierárquico que a gente vai ver já daqui para frente, que determina o quê? Para poder bem organizar, para cumprir esse dever de organização da administração pública, o Estado ele tem um poder para organizar e escalonar os cargos da administração pública. Beleza? Ponto importante que está previsto na lei. O exercício desses poderes, como está diretamente atrelado ao cumprimento dos deveres, este é irrenunciável. E aonde está previsto isso? Artigo 11 da Lei 9784. Vamos ver comigo? Diz assim: a competência ela é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Então, a competência para o exercício do dever, ela é irrenunciável. O agente público, ele tendo aquele dever, ele não tem a opção de exercê-lo ou não. Ele tem que exercer aquele poder para cumprir com o seu dever. E quando a gente pensa no dever de agir do Estado, o dever de agir do Estado, então, ele se triparte em 3 deveres. Primeiro deles, dever de eficiência. Segundo deles, dever de probidade. E terceiro deles, dever de prestar contas. Isso quer dizer o quê? O Estado, quando vai atuar, ele tem que atuar da forma mais eficiente possível. Isso a gente pensa uma relação de custo-benefício. A atuação do Estado, ela tem que ser uma atuação que justifique os meios empregados, ou tem que buscar a conduta que melhor justifique aqueles meios empregados. Então, por exemplo, quando o Estado ele vai fazer uma determinada contratação pública, ele tem que buscar sempre atingir aquele binômio qualidade da prestação e custo envolvido. Para quê? Para que ele faça uma compra que seja economicamente inteligente, economicamente eficiente. Ainda o dever de probidade, diretamente atrelado ao princípio da moralidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição, a atuação do Estado deve ser ética, deve ser proba, deve ser correta. E ainda temos o terceiro, que é o dever de prestar contas. O Estado, além de agir de maneira eficiente, além de agir de maneira proba, ele deve prestar contas de tudo aquilo que ele faz. É como dizem, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. O Estado é a mesma coisa. O Estado não basta que ele seja honesto e eficiente, ele tem que parecer honesto e eficiente, ele tem que prestar contas para mim, para você, para os órgãos de controle e para todo mundo que financia o Estado.
beleza? Então, essa é a forma de agir do Estado. Muito importante, antes da gente entrar nos poderes em espécie, muita atenção, não confunda quando a gente pensa em poderes, pode fazer um pouco de confusão na sua cabeça. A gente vai tratar aqui dos chamados poderes da administração ou poderes administrativos. Como eu já disse, eles são instrumentos. Esses poderes são instrumentos para a realização do interesse público. Instrumentos para a realização do interesse coletivo, eles têm essa característica de serem instrumentais, diferente dos poderes do Estado. Os poderes do Estado estão previstos no artigo 2º da Constituição Federal, que diz que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. 3 poderes, tripartição de Montesquieu. Montesquieu criou, desenvolveu a teoria da separação dos poderes, ou da tripartição dos poderes. Então, os poderes são divididos em 3 no direito brasileiro. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Esses são os poderes do Estado. Eles não são instrumentais, mas esses são estruturais do nosso Estado. Então, galera, não confunda poderes da administração e poderes do Estado, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Quando a gente está no nosso curso completo, no nosso curso regular, a gente aprofunda bastante nessa introdução, a gente aprofunda um pouco mais nessa introdução para garantir que você saia da aula podendo fazer a prova. Nessa nossa aula daqui, você vai sair com uma base gigantesca sobre poderes administrativos, mas como eu disse no início, existem alguns outros temas que vão ter que ser que só consigo, por questão de tempo, serem tratados num curso regular. Beleza? Galera, quando a gente tem o poder, eu falei já com vocês, que ele deve ser, o poder ele tem que ser entregue ao agente estatal e ele tem que ser desenvolvido ou executado no exato limite necessário para a realização de um dever. O exercício do poder, então, ele tem que ser, sobretudo, proporcional. Ele só é legitimamente utilizado quando ele é utilizado de forma proporcional. E quando que o uso de um poder vai ser proporcional? Quando ele se der numa medida, no volume adequado para a concepção dos deveres estatais. E um poder, ele tem que ser realizado sempre com base na lei. Sempre com base na lei e buscando a realização do interesse público. Quando o uso desse poder ele se dá de maneira inadequada, de maneira incorreta, ocorre o que a gente chama, o que a doutrina denomina de abuso de poder. Então, utilização de forma adequada do poder, a gente tem o uso do poder. Uso do poder administrativo, o que a gente espera que ocorra sempre. Entretanto, se o agente público ele atua ou contrariamente à lei, ou ele atua contrariamente ao volume de competência que ele tem, se ele exorbita nesse poder, a gente tem um grande gênero que se diz abuso de poder. Então, o poder ele pode ser 1. Usado, 2. Abusado. A figura do abuso de poder gera nulidade daquele ato administrativo que foi praticado. Vamos ver na tela comigo aqui quais são as espécies de abuso de poder. Abuso de poder está aqui. Abuso de poder, então, ele é o antagônico do uso, ele é o antagonista do uso, perfeito? E ele é uma situação que ele é um gênero. O abuso de poder é considerado gênero. Se ele tem gênero, ele vai se dividir em espécies. A primeira espécie é o excesso de poder. Quando a gente tem aquele poder, mas ele atua além dos poderes que a lei lhe conferiu. E outra modalidade de abuso de poder é o que a gente chama de desvio de poder ou desvio de finalidade. O agente, então, ele possui o poder, só que ele atua de maneira desviada. Vamos ver com um pouquinho mais de detalhes do que é cada um deles. O excesso de poder
O agente ele tem competência. O agente ele tem competência para fazer aquele ato, porém ele atua de maneira desviada. Ele excede os limites do poder que ele tem. Vamos pensar, por exemplo, aqui. Um determinado policial, ele tem atribuição para declarar o flagrante de um agente, uma hipótese absolutamente hipotética, tá? Não é realidade, isso aqui é só para ficar claro o exemplo para vocês. Um agente policial, ele tem o poder, a administração, a lei lhe confere o poder, por exemplo, para prender em flagrante determinada pessoa que esteja transportando, por exemplo, até 2 quilos de droga, ele pode prender em flagrante. Se ele prende alguém que está carregando 5 quilos de droga em flagrante e esse flagrante não é avisado para o Poder Judiciário, que tem a competência para prender em flagrante independente de qualquer volume de droga que está sendo carregada, esse policial ele vai ter atuado com excesso de poder. Por quê? Ele tinha competência. O agente policial ele tinha competência para prender em flagrante por droga, mais até 2 quilos. Como a pessoa estava carregando 4 quilos e a pena dela vai ser muito mais alta se ela vier a ser condenada no processo criminal, a legislação vai prever que o flagrante tem que ser determinado, a prisão em flagrante tem que ser expressamente determinada por um juiz. Se ele prende em flagrante, se ele lavra aquele auto de prisão em flagrante ali, já manda a pessoa presa direta, ele estaria atuando com excesso de poder. Ele abusou do seu poder na modalidade excesso de poder. Esse exemplo é puramente hipotético, viu, galera? E o excesso de poder, como a gente viu, gera um vício no elemento do ato administrativo da competência. E por gerar um vício no elemento administrativo da competência, vai gerar a nulidade do ato administrativo, tá? E outra modalidade que a gente já viu, desvio de poder ou desvio de finalidade. O agente pratica um ato administrativo visando uma finalidade diversa da prevista em lei. Quando a gente está estudando os atos administrativos, a gente pensa no elemento da finalidade do ato administrativo, a gente sabe que ela se divide em duas: finalidade geral e finalidade especial. A finalidade da conduta administrativa e do ato administrativo em geral é a realização do interesse público. E todo ato administrativo possui uma finalidade especial. Por exemplo, organizar uma determinada repartição pública, punir um agente público, promover a ampliação de um determinado prédio público. Todos esses atos administrativos eles possuem finalidade geral e específica, portanto. Quando o agente administrativo ele atua de maneira a não atender essa finalidade do ato prevista em lei, ele atua com desvio de poder ou desvio de finalidade. E o desvio de poder ou desvio de finalidade pode se dar tanto da finalidade geral do ato como da finalidade específica. Vamos de exemplo. Determinado prefeito municipal expede um ato administrativo para que as máquinas da administração pública façam um serviço de capina e de terraplanagem numa propriedade sua, uma propriedade privada. Se eu quiser capinar e fazer terraplanagem no meu terreno, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar as máquinas, vou ligar para uma empresa, falar, estou precisando disso, disso e disso, ela vai me passar um orçamento, eu vou falar, perfeitamente, pode fazer, a máquina vai lá, faz, eu faço o pagamento para ela. O prefeito, quando fez isso, quando mandou máquinas públicas puxadas pelo Estado fazerem obras no seu próprio terreno, ele atuou com claro desvio de finalidade esta finalidade geral, porque aquele ato administrativo não atendeu ao interesse público, beleza? E quando, por exemplo, ainda que esse mesmo prefeito, ele pratica um outro ato administrativo, agora visando atender o interesse público, só que ele desvia da finalidade específica do ato. Vamos de exemplo? Um determinado agente público daquele município cometeu um ato infracional, cometeu uma infração administrativa que pela lei e pelo regime jurídico do servidor público demandaria a sua demissão. Demissão é forma de extinção
do vínculo com a administração pública, é forma de vacância de cargo público derivado de algum ato infracional com a finalidade de punir o agente. A exoneração, lá do outro, também gera a vacância do cargo público, mas não tem essa finalidade de punição. Eu, por exemplo, eu posso pedir a exoneração do meu cargo como advogado ou não, porque eu quero, porque acordei, deu a louca e falou, não quero mais, quero dar aula eternamente, não quero continuar sendo advogado da União, peço a exoneração do meu cargo de advogado da União. Isso eu poderia fazer? Sim. E essa exoneração, ela não teria fim punitivo. No caso do exemplo que eu dei, o prefeito descobre que um agente público está praticando ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento sem causa do agente e prejuízo ao erário. Qual que é a penalidade desse cara? A penalidade desse cara é a demissão. O Estatuto do Servidor Público vai prever a demissão. Se o prefeito ele vai lá e ele exonera aquele servidor, ele atingiu a finalidade pública? Sim. De certa forma, ele atingiu a finalidade pública, uma vez que o que a administração queria? Afastar essa pessoa do serviço. Afastou essa pessoa da atividade? Sim. Entretanto, não atingiu a finalidade específica da lei, porque usou um ato incorreto. A finalidade do ato de exoneração não tem fim punitivo, diferente do ato de demissão, que teria fim punitivo. Como então ele se desviou da finalidade específica do ato previsto em lei, o que acontece? Acontece também desvio de poder ou desvio de finalidade. Esse ato ele é considerado abusivo, com vício no elemento da finalidade, e ele também vai ser passível de anulação. Beleza? Pessoal, essa foi uma visão geral dos poderes da administração. Como eu falei mais uma vez, a gente tem uma certa limitação de tempo aqui, mas a gente vai fazer o melhor para a gente conseguir ver os pontos mais importantes dentro dessa 1 hora de aula, tá bem? Poderes administrativos em espécie. São basicamente 4 poderes. O poder normativo ou regulamentar. Poder normativo ou regulamentar. Muita gente conhece como poder regulamentar. Eu vou explicar a diferença aqui, porque que é mais adequado falar em poder normativo. Poder disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia. Todos esses têm a finalidade de atendimento do interesse público, galera. Todos eles têm sempre a finalidade de atendimento ao interesse público, certo? Vamos ver o primeiro aqui. Poder normativo ou poder regulamentar. Quando a gente está pensando em poder normativo ou poder regulamentar, a gente está pensando no poder que a administração pública tem de editar atos. Qual ato a administração pública, enquanto poder executivo, pode editar? Atos administrativos. A administração pública não edita ato legislativo, beleza? Então é o poder da administração pública de expedir atos administrativos que consubstanciam normas gerais e abstratas com efeitos erga omnes. Normas gerais e abstratas, que visa regulamentar determinado tema, determinada questão jurídica do Estado, que ele se trata de maneira geral, não é para o João Paulo, não é para o José que está me ouvindo, não é para você, Carolina, é um ato geral e não é para regular a sua situação, Carlos, nem a sua situação, Betina. É para regular o caso de todo mundo. Então, é um ato administrativo geral e abstrato com efeito erga omnes, ou seja, com efeito para toda a população. Beleza? E sempre são normas complementares à lei, sempre visando a fiel execução da lei. O ato administrativo, galera, ele é fonte de direito? Sim. Pega no teu livro de direito administrativo. O ato administrativo vai contar lá como fonte de direito. E não dá para a gente ignorar isso. É fonte de direito. É fonte de direito primária. E é fonte de direito primária, sim. Por quê? Porque ele, ao regulamentar a lei, fazendo de forma geral e abstrata, ele destrincha, esmiuça aquilo que está na lei e ele é uma fonte considerada uma fonte primária. Porém, é uma fonte inferior. Uma fonte primária e uma fonte inferior, uma vez que é sempre subalterna à previsão legal. O poder normativo ou poder regulamentar
nunca pode ser exercido contra a legem. Não há possibilidade de exercício do poder regulamentar contra a legem, contrariamente à lei. Sempre tem que ser secundum legem, segundo a lei. Fundamental que o poder normativo ou regulamentar atuem segundo a lei, atuem para garantir a fiel execução da lei, nunca podendo atuar contra a lei. Beleza? Quando a gente está pensando em poder regulamentar em si, e por isso que eu disse que a gente tem mais certo falar em poder normativo, poder regulamentar em si é o poder da administração pública de expedir regulamentos. E esse regulamento, ele é um ato privativo do chefe do Poder Executivo. Talvez na apostila que você já tenha estudado não esteja falando isso, mas fica atento a isso, que isso é muito importante, isso é um avanço aqui, um aprofundamento no tema. O poder regulamentar é o poder para expedir regulamentos, beleza? E o regulamento, ele é o quê? O regulamento, digamos que ele é o recheio. E o que é a forma do regulamento? É o decreto. Decreto este de competência do chefe do Poder Executivo. João, aonde está isso? Artigo 84, inciso 4 da Constituição. Põe na tela para a gente aqui. Compete privativamente ao presidente da República. E o presidente da República, galera, ele é o chefe do Poder Executivo Federal. Certo? O presidente da República é o chefe do Poder Executivo Federal. E essa competência dele para sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Fiel execução da lei. Essa competência do chefe do Poder Executivo Federal, por simetria, se aplica ao chefe do Poder Executivo. Os chefes do Poder Executivo estaduais, chefe do Poder Executivo do Distrito Federal e os chefes do Poder Executivo municipais, governadores e prefeitos, beleza? Então, por que eu falo que o poder regulamentar e o poder mais adequado é falar poder normativo? Porque a administração pública ela não edita atos, não edita normas apenas através de regulamento. Por isso que o poder regulamentar é uma espécie do poder normativo. O poder normativo pode ser feito também com instruções, com portarias, com vários outros tipos de ato que visam também regulamentar determinada situação. Mas numa escala hierárquica existe a lei. Essa lei ela vai ser o fundamento de validade do decreto do chefe do Poder Executivo que vai regulamentar aquela lei e ainda assim é possível que sejam editados outros atos normativos infralegais e também subordinados ao regulamento ou ao decreto, visando especificá-los mais ainda, ganhando a cada ato que é expedido um determinado grau de concretude. Beleza? Então, poder normativo é esse poder geral da administração. Dentro dele a gente encontra o poder regulamentar. Mas, galera, muito cuidado na prova, porque eles podem não cobrar essas especificidades e podem estar cobrando direto o poder regulamentar como o poder normativo. Se a banca não fala nada, não limitar a adição de atos administrativos para fiel execução da lei, não limitar ao ato do chefe do Poder Executivo, não se preocupem com trazer essa discussão para a banca, especialmente numa prova objetiva. Poder normativo é o gênero, poder regulamentar é a espécie, mas atentem-se que muitas bancas fazem confusão e misturam os dois e colocam o poder normativo como sinônimo de poder regulamentar, beleza? Então, como eu já falei para vocês, regulamento é o ato administrativo em si, é o recheio. E o decreto é a forma com que ele é expedido. Existe uma grande polêmica no direito nacional sobre as espécies de regulamento. Uma espécie não é polêmica, é uma espécie bem tranquila, que é a regra geral. Existe uma outra espécie que é mais polêmica, que a gente vai ver agora. Primeira delas, regulamento executivo. Para que serve um regulamento executivo? O regulamento executivo, ele é aquele regulamento clássico que a gente viu. Ele serve para fiel execução da lei.
serve apenas para a fiel execução da lei. Não inova no ordenamento jurídico, não cria direitos e não cria obrigações. Regulamento executivo sem polêmica, pacíficozão. Tem ainda a segunda espécie, que é o regulamento autônomo. Regulamento autônomo. E a polêmica mora aqui. E por que tem polêmica no regulamento autônomo? Porque o regulamento autônomo, ele atua substituindo a lei. E aí a gente vê que vai até de encontro ao que a gente falou no início, que ele é sempre subalterno à lei. O regulamento autônomo, ele entra num vácuo, onde não a lei e a Constituição expressamente autoriza que determinado tema ou determinada providência administrativa seja realizada através de decreto, através do regulamento, dispensando a existência de lei. Qual a característica do regulamento autônomo que o diferencia do regulamento executivo? Ele inova no ordenamento jurídico. O decreto autônomo ele tem essa característica de inovar no ordenamento jurídico. No direito brasileiro é muito divergente a sua existência, e a Constituição de 88 trouxe previsão expressa sobre ele. Vamos ver, artigo 84, inciso 6 da Constituição, que diz assim: compete privativamente ao presidente da República, ou que seja, chefe do Poder Executivo, dispor mediante decreto, decreto é a forma, o conteúdo é o regulamento, organização e funcionamento da administração federal. Então, ele pode tratar por decreto sobre organização e funcionamento da administração federal. Quando? 1. Não implicar aumento de despesa e 2. Nem criação ou extinção de órgão público. Então, o presidente da República, ele pode, através de um decreto autônomo, organizar o funcionamento da administração pública federal. Por exemplo, decreto de estrutura dos ministérios do Brasil. O decreto de estrutura dos ministérios, o arranjo de cargos, organização de cargos ali e tudo mais, isso faz parte de ser feito por decreto e é feito por um regulamento autônomo, não podendo um regulamento autônomo que dispõe sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Não pode implicar aumento de despesa e não pode implicar a criação ou extinção de órgãos públicos. E o segundo tema que o presidente da República pode dispor mediante decreto é a extinção, percebam aqui, de funções ou cargos públicos vagos. Se tiver função ou cargo público vago, o presidente da República ele pode dispor. Então, levem isso com você. No direito brasileiro predomina que esses dois temas são os únicos temas que são passíveis de ser tratado por decretos autônomos. São os únicos dois temas que são passíveis de serem tratados por decreto autônomo. Beleza? Isso é doutrina majoritária, isso é o STJ também, nesse RESP aqui, ó, 584, 798. Beleza, galera? Essa foi a visão geral do poder normativo ou poder regulamentar. Segundo poder, poder hierárquico. Quando a gente pensa em poder hierárquico, pelo próprio nome, a gente já pensa em hierarquia. O que é hierarquia? Hierarquia é aquilo que o seu pai tem em relação a você. Ele fala, você obedece. É o poder que ele tem de dar ordens, de organizar, de estruturar a sua família, a sua casa. Essa, na maioria das vezes, né? Esse é o poder, essa é a hierarquia. Esse é basicamente o conceito de hierarquia. Quando a gente transmuta a hierarquia para a administração pública, a hierarquia é a característica que integra a estrutura da administração pública. E essa hierarquia permite o quê? Permite ao administrador, permite ao gestor público organizar e escalonar as funções da administração, as funções dos órgãos públicos. Imagina se não houvesse essa organização. Pensa num posto da Polícia Rodoviária Federal no estado do Mato Grosso. Ali tem o chefe, tem uma figura que vai ser a figura do chefe, e ela vai ter a possibilidade de organizar aquele posto policial, determinando a escala de funcionamento, determinando como vão ocorrer as rondas, determinando quando vai ser feita uma abordagem. Logicamente que
subordinado, o chefe daquele posto da Polícia Rodoviária Federal está subordinado ao superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal, ao superintendente estadual e ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso para vocês verem que existe sempre uma hierarquia. Sempre o gestor aqui que tem a possibilidade de dar ordens visando organizar e visando escalonar a função dos órgãos. A finalidade do poder hierárquico, como a gente já viu, como todo poder, é a realização do interesse público e a realização do interesse público de maneira eficiente. O chefe não pode simplesmente ficar criando regras por criar regras desproporcionais, uma vez que, em vez de usar do seu poder, ele estaria abusando do seu poder. E ao abusar do seu poder, esse ato dele pode ser anulado por vício no requisito da competência ou no requisito da finalidade. Então, galera, o poder hierárquico é o poder que dá ao gestor público, ao administrador público, a capacidade de estruturação interna da administração pública. Então, o poder hierárquico é um poder que permite a estruturação interna da administração pública. É isso que vocês têm que ter em mente. E a hierarquia, em decorrência dela, o poder hierárquico, ele só acontece dentro das mesmas pessoas jurídicas. Por exemplo, a União, a Administração Pública Federal. Há uma relação de hierarquia dentro da Administração Pública Federal, dentro da União, pessoa jurídica União? Sim, há diversas relações de hierarquia. Entre pessoas jurídicas diversas, não há relação de hierarquia. E o melhor exemplo é quando a gente está pensando nas figuras da administração pública direta e da administração pública indireta. União e as suas autarquias, por exemplo. Talvez a autarquia mais famosa da União seja o INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social. O INSS é uma autarquia previdenciária, com finalidade de atender todo o serviço previdenciário do regime geral de previdência social. A União, ela não tem hierarquia sobre o INSS, sobre os atos do INSS. Ali há uma relação de vinculação ou supervisão ministerial. Mas a administração, a União, ela não manda como vão ser, por exemplo, estruturados os cargos do INSS. Não, isso o INSS ele faz por conta própria, por conta dele. A administração pública, ela faz uma fiscalização, uma supervisão na atividade fim das suas autarquias. Mas tenham isso em mente, o poder hierárquico ele só ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, não atingindo pessoas jurídicas diversas, beleza? Pessoas jurídicas diversas, pode haver uma relação de supervisão, de vinculação, mas nunca de hierarquia, tá? E quais são os deveres que decorrem de uma estrutura hierarquizada? Vamos pôr na tela para vocês verem aqui. Primeiro deles é o dever de fiscalizar. Então, deve ser fiscalizado o cumprimento das ordens que são expedidas. O dever de obediência às ordens, o subalterno tem que obedecer às ordens do seu superior, e o dever de controlar as atividades dos órgãos inferiores. Então, primeira coisa, é dada uma ordem. O agente público subalterno ali, e quando a gente fala em subalterno não tem qualquer demérito, é só uma questão de hierarquia mesmo, alguém por vezes vai ser o superior hierárquico, outras vezes vai ser o inferior hierárquico, ele tem o dever de obediência das ordens que são emanadas pelo seu chefe. E o seu chefe, por vez, ele tem o dever de fiscalizar o cumprimento dessas ordens e controlar as atividades dos órgãos inferiores. Então, 3 deveres que decorrem da hierarquia, de uma estrutura hierárquica, do exercício do poder hierárquico. É o dever de fiscalizar, o dever de obediência às ordens e o dever de controlar as atividades dos órgãos inferiores. Beleza? Essa é a ideia geral do poder hierárquico. E quando a gente pensa em poder hierárquico, a gente pensa em delegação e avocação de competências. Aonde que eu trato, onde é que está prevista essa danada dessa avocação e essa delegação?
Artigo 12 e seguintes da Lei 9784. Da Lei 9784, o artigo 12 e seguintes vão tratar da delegação e da avocação de competências. Delegação de competências nada mais é quando algum agente público delega, ainda que não haja relação hierárquica, a possibilidade dele praticar um ato que ele é originalmente competente. Por exemplo, eu, advogado da União, sou, vamos supor, chefe da Procuradoria Regional da União da Primeira Região, lá em Brasília. Eu sou competente para celebrar acordos até R$1 milhão com um particular. Só que fica inviável celebrar todos os acordos. O que eu faço? Eu delego a minha competência para que os meus subordinados hierárquicos direto possam realizar também esse acordo. Então, a delegação de competência é a outorga de parcela de uma competência minha para outras pessoas poderem realizar aquele ato. Vamos ver como é que está no artigo 12 da lei. Fala assim: um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares. Importante isso, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, delegação de competência é isso, essa entrega de parte da competência que eu tenho para algum outro órgão ou outro titular, ainda que ele não seja hierarquicamente subordinado. A lei prevê algumas situações nas quais não é possível a delegação. Vamos ver artigo 13. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo. Foi editado um ato de caráter normativo. Se eu tenho competência para editar um ato de caráter normativo, eu não posso delegar. A decisão de recurso administrativo também não pode ser objeto de delegação. E matérias de competência exclusiva. Competência exclusiva do órgão ou autoridade não se delega. Então, a delegação de competências é a regra, a possibilidade de delegação de competências é a regra, salvo se houver impedimento legal. E a própria Lei 9784 traz 3 situações de impedimento legal. Edição de ato normativo. Então, competência para edição de ato normativo é indelegável. Decisão de recurso administrativo é indelegável e matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade também é indelegável. E o que é a avocação de competência? Está no artigo 15. Vamos ler aqui antes da gente explicar. Será permitida, perceba que diferente da delegação, a avocação ela é excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, a avocação de competência, ela demanda a relação hierárquica entre os órgãos, ela é excepcional, ela não é a regra, e ela demanda, e essa avocação tem que ser sempre temporária, por motivo relevante que deva ser devidamente justificado. Beleza? Então, dentro do poder hierárquico, há 2 figuras da avocação e da delegação. A delegação, como a gente viu, não depende de uma direta relação hierárquica, já a avocação, sim, essa depende de direta relação hierárquica. Visto esse poder hierárquico, vamos ver o outro, poder disciplinar. Poder disciplinar, muito simples, nada mais é do que a possibilidade, a atribuição que um agente público tem de aplicar sanções. Aplicar sanção a quem? A qualquer pessoa? Não. O agente público, no exercício do poder disciplinar, vai aplicar sanção àquelas pessoas que possuam uma relação direta com o Estado, aquelas pessoas que estejam sujeitos à disciplina estatal através de uma relação especial de sujeição, um vínculo de natureza especial, sem enrolação. Quem tem vínculo de natureza especial com o Estado? São aquelas pessoas que estão sujeitas ao poder hierárquico, ou seja, os agentes públicos. Aí, o agente público que esteja relacionando com o Estado. Servidor público, contratado público, todas as pessoas que têm um vínculo de trabalho com o Estado e também os
contratados da administração pública. Se, por exemplo, eu faço um contrato com a administração pública para fornecimento de álcool gel. Minha empresa fornece álcool gel para o Estado. O que eu tenho com o Estado? Eu tenho uma direta relação com o Estado. E essa direta relação, esse vínculo de natureza especial com o Estado contratual, garante que o Estado possa exercer o seu poder disciplinar sobre mim. E exercer esse poder disciplinar sobre mim porque existe esse vínculo especial. Fundamental, então, galera, quando você estiver pensando em poder disciplinar, você está pensando na existência desse vínculo especial com o Estado, beleza? Então, o poder disciplinar fica dentro dessa ideia de um sistema punitivo do Estado. O sistema punitivo do Estado que vai, mais uma vez, para ficar bem claro, demandar esse vínculo especial do punido com o Estado. Se não houver esse vínculo, o Estado não pode punir? Errado, o Estado pode punir, mas com base no próximo poder que a gente vai ver, talvez o poder mais famoso, o chamado poder de polícia, ou atividade ordenadora do Estado. O Estado, ele tem duas funções, basicamente, assim, quando a gente pensa a grosso modo. Ele tem uma função prestacional, que é a função de prestar serviços públicos, entregar utilidades e entregar facilidades às pessoas. Vamos lá, serviço de saúde, serviço de educação, segurança, todos esses são serviços públicos, facilidades. Utilidades para que você possa desempenhar para que toda pessoa possa desempenhar a sua vida. E o Estado também, ele tem uma atividade ordenadora, uma atividade de quê? De polícia, uma atividade que permite ao Estado, de maneira legítima, restringir parcela da sua liberdade e parcela da sua propriedade em prol do interesse coletivo. Vamos um exemplo bem claro. Quando eu vim aqui hoje gravar aula, o que eu fiz? Vim no meu carro. O que eu tive que fazer? Estacionei meu carro. Parei meu carro na rua. Em tese, eu poderia parar meu carro na rua à vontade. Só que não. Eu pude parar o meu carro num determinado local que o Estado determinou. Na direita tem algumas vagas. O que eu tive que fazer? Eu tive que pagar aquela área azul. Para quê? Para meu carro ficar estacionado ali. Isso é atividade ordenadora do Estado. O Estado, ele tem a finalidade, como a gente já viu, de assegurar à sociedade as suas necessidades mais básicas, visando a realização de direitos fundamentais. E o Estado, agora na atividade prestacional, ele tem que prestar serviços públicos, daqueles serviços públicos que não são admissíveis que o particular preste. Por exemplo, ninguém vai asfaltar a rua. Isso não, isso é uma atividade típica do Estado. E existem outros serviços públicos que podem ser delegados à iniciativa privada ou ainda que possam ser prestados concorrentemente com a iniciativa privada. Mas o foco da nossa aula hoje é a atividade de polícia ou atividade ordenadora do Estado, que é conceituado como aquela atuação restritiva à liberdade ou à propriedade privada que tem um objetivo específico, satisfazer necessidades coletivas. Vocês imaginam, se eu pego o meu carro e eu posso parar ele aonde eu bem entender. Posso parar onde que eu quiser. Posso parar no meio da rua, posso parar em cima da calçada, posso parar na contramão. O que isso ia acontecer? Ia virar uma zona, ia virar uma balbúrdia. Por isso que o Estado, quando o Estado é criado, ele vem justamente para superar o estado de anarquia, o estado de ausência de regras. E esse estado regrado, esse regramento estatal, é o que garante a boa convivência. Então, o poder de polícia, essa atividade ordenadora do Estado, é exatamente isso, essa atuação estatal que restringe parcela da sua propriedade ou da sua liberdade em prol do atendimento de necessidades coletivas. Conceito de poder de polícia é no artigo 78, pasmem, do CTN, Código Tributário Nacional. Vamos ver aqui. Diz assim: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público,
concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então, poder de polícia tem que ficar na tua cabeça. É basicamente essa atividade do Estado que serve para, que restringe a sua propriedade ou a sua liberdade, e agora sim, que serve para ordenar as condutas humanas dentro do espaço público, visando o atendimento de necessidades coletivas, beleza? E pegando um gancho que a gente viu no poder disciplinar, o poder de polícia, ele é com base na supremacia geral do Estado. O Estado, ele está, por exemplo, me multando aqui nesse momento, não porque eu sou um agente público, não porque eu sou advogado da União. Ele vai me multar porque eu parei meu carro no lugar que eu não podia multar. Ele multaria o meu carro enquanto agente público, ele multaria o seu carro, a sua situação enquanto aluno, multaria o médico, multaria o pedreiro, multaria o padeiro, multaria a executiva, multaria qualquer pessoa. O poder de polícia, ele é desenvolvido com base no poder geral, na supremacia geral que o Estado tem. Quando depende de uma supremacia especial, de uma relação especial, a gente está falando de poder disciplinar. Quando a gente está tratando nesse poder, nessa supremacia geral, que permite que o Estado invada a sua propriedade, invada a sua liberdade, visando o quê? Uma atividade ordenadora para a realização de direitos fundamentais ou das necessidades coletivas, a gente está tratando do poder de polícia. Quando a gente pensa no poder de polícia, o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, autor do Rio de Janeiro, e desenvolveu o que ele chamou de ciclos de polícia. E os ciclos de polícia hoje já tem ressonância na jurisprudência do STJ, a doutrina já adota de maneira tranquila, e ele se divide basicamente em 4. Vamos ver quais são. Primeiro deles é a ordem de polícia, que depois da ordem de polícia vem o consentimento de polícia, que em seguida a gente vem os atos de fiscalização de polícia, que vão concluir nos atos de sanção de polícia. Então, os ciclos de polícia se dividem em 4. Vamos ver rapidamente o que é cada um deles. A ordem de polícia é a norma, o ato normativo que estabelece de forma primária as restrições e as condições para o exercício das atividades privadas. Para que a ordem de polícia, para que essa norma legal, ela seja constitucional e ela seja juridicamente válida, ela tem que atender 3 pressupostos. Primeiro pressuposto, tem que se conformar com os direitos fundamentais. Tem que ter conformação com os direitos fundamentais. Tem que ser uma norma que vise conformar direitos fundamentais. Segundo, tem que estar atento ao princípio da legalidade. Então, é sempre necessário que haja lei. Há uma genérica dependência de lei para o exercício legítimo da ordem de polícia. Para que alguém possa restringir o lugar que eu vou estacionar o meu carro, é preciso que o Código de Trânsito brasileiro exista e dê esse suporte para a atuação do administrador. Beleza? Então, primeiro deles, conformação com os direitos fundamentais. Segundo deles, atenção ao princípio da legalidade. E terceiro, proporcionalidade na intervenção. Vamos pensar de novo regra de trânsito. Uma via longa, larga, o Estado coloca a velocidade máxima em 20 km por hora. Estaria conformando os direitos fundamentais? De certa forma, sim. Garantir o direito à vida, não estaria impedindo o direito de ir e vir e tal. Teria lei? Sim, o CTB prevê essa possibilidade de limitação de velocidade. Seria proporcional? Não seria proporcional. Aquela via as pessoas poderiam andar a 60 km por hora sem qualquer tipo de risco, sem qualquer tipo de problema. Então, galera, esse é a ordem de polícia. Atenção, anotem aí, caneta vermelha, isto é indelegável. Segundo ciclo de polícia, consentimento de polícia. É a anuência que o Estado dá para algum particular para que ele adote alguma providência, para que ele desenvolva alguma atividade. Esse consentimento de polícia vai se dividir em 2. Vamos ver comigo. Licença
trata-se de ato vinculado através do qual a administração reconhece o direito do particular. Então, o primeiro deles é a licença, e esse é um ato vinculado através do qual a administração vai reconhecer um determinado direito do particular. Por exemplo, Marcos quer construir uma casa. E a prefeitura, ele fala assim, para construir uma casa, você tem que apresentar, tem que preencher x regras aqui. Eu vou lá, faço o projeto, entrego para a prefeitura o meu projeto para a construção da minha casa, de acordo com todas as regras que são expostas. O que acontece? Eu tenho direito de receber a licença, a prefeitura tem que me dar aquela licença. Uma outra modalidade ou categoria do consentimento de polícia é a autorização de polícia. É um ato discricionário, através do qual a administração, numa análise de conveniência de oportunidade, faculta o exercício de atividade ao particular. Exemplo clássico de autorização, um ato discricionário, é a concessão de porte de arma. Consentimento de polícia, galera. Esse consentimento de polícia, entende-se que ele é delegável. Cabe ao particular fazer essa análise. Ele vai fazer a análise ali se a determinada pessoa ela preencheu os requisitos para desenvolvimento daquela atividade. Outra etapa, fiscalização de polícia. É nada mais, nada menos quando o Estado vai verificar se o particular atendeu às ordens do consentimento de polícia. Então, é o fiscal que vai na sua casa, vê se a sua casa está sendo, vai na sua obra, vê se a sua casa está sendo construída de acordo com as regras que constaram naquela licença que o poder público lhe deu. E a sanção, a fiscalização de polícia, também delegável. Exemplo clássico, radar. Radar de rodovia é uma empresa privada que celebrou um contrato de prestação de serviço com a administração pública que vai instalar os radares, vai oferir a velocidade ali e vai entregar essa informação pro Estado. Passou da fiscalização, vem para a próxima, que é a sanção de polícia. Quando acontece a sanção de polícia? É aquela medida coercitiva aplicada a você particular que eventualmente descumpriu uma regra da administração pública. Se você descumpriu uma regra imposta no poder de polícia, o que o Estado vai fazer? O Estado deve lhe sancionar. Lembrando que o exercício dessa capacidade sancionatória, ela não é disponível, ela é indisponível. Uma vez que na fiscalização de polícia descobriu-se que você passou acima da velocidade, transitou acima da velocidade de uma determinada via, o Estado ele é obrigado a lhe sancionar, a lhe impor a sanção de polícia, beleza? Sanção de polícia essa que é indelegável, devendo somente o Estado podendo fazer isso. Então, o particular ofere a sua velocidade, entrega para o órgão de trânsito, o órgão de trânsito expede a maldita da multa e manda para sua casa. E você aí tem que fazer o pagamento dessa multa, tá certo? Pessoal, muito obrigado por vocês ficarem comigo aqui essa quase uma hora, né? Estamos aqui há quase uma hora falando. Isso foi um panorama geral, tem muita informação relevante aqui aqui durante essa uma hora que a gente conversou sobre os poderes administrativos. Contem comigo, contem com a gente, contem com o Logos, que a gente vai estar sempre aqui, na medida do possível, disponibilizando conteúdo gratuito para vocês e convido a vocês a entrarem na nossa plataforma e conhecerem os cursos que estão lá disponíveis. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima!